como que a gente define meditação, né? Eu acho que meditação está muito associada, você fala muito até nos seus vídeos, na sua página, depois você deixa aí para o pessoal te seguir também, mas você fala muito sobre a questão da atenção, né? Eu imagino que seja você direcionar sua atenção para o seu interior. Mas, enfim, eu queria que você definisse aí para a gente o que é meditação, para quem não sabe, para quem não conhece. Legal, Bruno. Bom, boa noite, pessoal que está chegando aqui na live. É uma alegria estar aqui conversando com vocês, né? Eu até comentei com o Bruno hoje, né? A gente faz hoje 1 ano de pandemia oficial em Belo Horizonte. Eu acho muito propício o momento, a situação, para a gente propôs hoje, que é saúde mental, meditação e atenção plena, né? Muito bem. Bruno, essa é uma questão assim, visceral, né? O que é a meditação? O que é a prática de meditação? Eu acho que é um dos temas mais falados na atualidade, nos últimos anos. Inclusive, tem um dado interessante, que é o de pesquisas acadêmicas. O tema mais pesquisado nos últimos 5 anos, em várias universidades ao redor do mundo, foi a atenção plena, que é muito hoje conhecido como mindfulness, né? O termo mindfulness está muito difundido. Então é um tema muito falado, muito comentado. Bom, meditação, embora o termo no português, né, vou meditar sobre um assunto, possa significar reflexão intelectual, eu vou refletir sobre um assunto, né? A meditação budista, no contexto do budismo, que é onde se origina o termo, a técnica e a prática, o termo original na língua Pali, que é uma língua antiga na Índia, e que muitos creem que foi a língua na qual o Buda se expressou, né? O termo equivalente é Bhavana. E Bhavana, em Pali, significa literalmente traduzido como cultivo. Então, assim, quando você senta para meditar, você está cultivando. Cultivando o quê? Um estado de presença lúcida que nós definimos como atenção plena. Então, olha que legal. Meditação e atenção plena, embora sejam completamente interligados e complementares, não são a mesma coisa. Então, a meditação é a arte, a técnica, o cultivo da atenção plena, do estado da mente específico chamado de atenção plena. Mais uma vez, hoje em dia, o termo muito utilizado é mindfulness, né? Em inglês seria uma mente plena, uma mente presente, etc. Então, a meditação é um exercício, é uma técnica milenar de cultivo desse estado de lucidez, de atenção plena, de discernimento da realidade. Ah, só quem é budista pode praticar? Não. A meditação é um patrimônio da humanidade. Tanto é que tem muitas tradições religiosas, como, por exemplo, o próprio cristianismo. Tem muitos padres que estão praticando meditação. Tem muitas ordens cristãs europeias, como, por exemplo, os monges trapistas, que são uma secção dos monges cristãos. E os monges trapistas praticam meditação assim, direto. Eles têm isso na rotina deles de oração, de prática. Inclusive tem um autor, Thomas Merton, foi um monge trapista, né? Escreveu obras fantásticas sobre a meditação budista. Então, grosso modo, seria essa abordagem da meditação, uma prática de cultivo de um estado interno de mais lucidez, de mais disponibilidade de consciência, de mais presença, de mais clareza mental. E eu poderia dizer que seria uma forma de eu direcionar a minha atenção para o meu interior, ou interagir, de alguma forma, uma arte de um controle de uma atenção, talvez, uma atenção... porque a atenção é um foco, né? Que a gente foca em alguma coisa. Eu falo assim, dentro da saúde mental, a gente divide a atenção em 2 componentes principais, que é a vigilância, ou seja, eu estou conversando aqui com você, aconteceu um barulho ali na rua,
eu já começo a ficar ligado, olhando para os lados e tal. E a tenacidade, que é a capacidade de eu fechar o meu campo assim, dentro de alguma coisa que eu quero focar. É um direcionamento da consciência, né? Eu focar a luz ali num ponto específico. Eu poderia dizer que a meditação seria isso? Eu focar minha atenção para o meu interior, começar a focar minha atenção talvez para os meus batimentos cardíacos, para a minha respiração, para o meu corpo. Estaria errado eu falar isso? Não, não está errado. Mas a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, para tentar ampliar essa percepção. Só que antes, eu gostaria de te apresentar para os meus seguidores. Tem muitos seguidores que são meus, né? Tem muitos que são seus. E talvez fosse legal que você, Bruno, se apresentasse. Falasse um pouquinho de você, da sua trajetória. Ah, sim, claro. Eu sou Bruno, né? Sou médico psiquiatra, a gente está aqui batendo esse papo. Enfim, sou um médico psiquiatra e é isso, sou médico psiquiatra. Muito bom. Em Belo Horizonte, né? Trabalho atualmente em Belo Horizonte, trabalho também em Três Marias. Uhum. Atuo na área de saúde mental, já tem mais ou menos uns 10 anos, vai para 11 anos já. Legal, então, legal. Já tem um tempinho. E você, eu queria que você me falasse, parece que você foi Japão ou China que você foi, não sei, você foi para o Oriente, né? Você foi para o Oriente estudar essas técnicas aí de meditação, não foi? Foi. Eu sou físico de formação, né? Trabalhei com física quântica há muitos anos. E em 2004, eu fui para o Japão para realizar um treinamento de meditação e atenção plena. E lá eu recebi a ordenação como monge. Então, eu pertenço a uma escola do Zen Budismo, que é a escola japonesa do budismo, né? O budismo nasceu na Índia antiga, depois ele migrou ali para a Ásia, para a Tailândia, Camboja, China, e chegou ao Japão, né? E aí, então, no século XIII, a escola Zen se fundou. E aí, então, eu fui para o Japão, onde eu recebi o treinamento em 2004. Eu comecei a praticar meditação em 95. Mais ou menos 25 anos atrás. E em 2004 eu fiz esse treinamento, então. E é isso. Ótimo, bacana. Mas então, assim, voltando à questão da meditação em si, né? Porque eu acho que seria interessante a gente falar da relação entre meditação, ansiedade, os transtornos de humor. Mas assim, a minha dúvida maior é isso. A meditação seria eu fechar um pouco o meu campo de consciência, assim, estreitar ele. Porque eu acho que tem até uma certa relação, você me corrija, a hipnose, por exemplo, né? É a gente estreitar o campo de consciência ali num determinado foco. A meditação seria um estado, talvez, de impenetrabilidade, assim, onde eu foco a minha atenção. Você fala muito bem sobre a atenção plena. Essa atenção plena seria eu focar a minha atenção no meu corpo, em mim, e dar uma desligada do espaço externo ou não? Ou seria misturar as duas coisas? Não, é o contrário. A meditação, ela funciona não como uma válvula restritora, não como uma restrição de percepção, mas ao contrário. Ela expande a percepção, ela nos integra, inclusive, no aspecto relacional, tanto com as pessoas que estão ao nosso redor, quanto com o ambiente. Esse é um dos efeitos da meditação. Só que nessa prática existe meditação, existe concentração e existe atenção plena. Então são coisas, as nuances são sutis, mas vamos lá, vamos tentar aproximar um pouquinho disso. A atenção plena que nós desenvolvemos e praticamos, ela recebe nos textos milenares, na língua Pali, o termo de sati. E sati, em Pali, vem de um verbo, smriti, que é lembrança. Então, assim, a gente poderia pensar, então a atenção é me lembrar do que eu comi ontem. Atenção, não é essa lembrança ordinária. A atenção plena é uma lembrança de si mesmo no instante presente que está sempre se renovando. Então agora de novo, agora mais uma vez. Mas tem 3 características dessa atenção plena, que são específicas do sati, da atenção plena do budismo da meditação. Primeiro, ela é sempre
colocada no presente. Ah, tá. Ela é focada naquilo que eu estou fazendo agora. Ela é focada naquilo que eu estou experimentando agora. E nós utilizamos muito as sensações, o campo sensorial, audição, olfato, visão, etc. Então é sempre colocada no presente. Dentro do possível, essa atenção plena, ela vamos chamar assim, de impessoal. O que seria essa impessoalidade? Eu, claro, estou experimentando o mundo a partir de mim, mas eu procuro ampliar essa percepção, esse centramento de mim em contato com o meu ambiente, com as pessoas que estão ao meu redor. Então, existe uma integração. Então, no presente, o mais impessoal possível, isto é, o mais integrativa possível. E o terceiro aspecto, sem julgamentos. A gente precisa abster de acrescentar o nosso julgamento pessoal. Tipo assim, eu vou tomar essa água com atenção plena. Então, eu vou tomar água e eu não vou cair na postura condicionada, normal de nossa, que água deliciosa, que água gostosa, ou nossa, que água quente, horrível. Esse acréscimo que é por nossa conta, né? Na atenção plena, nós exercitamos a liberação disso. Nessa liberação, a mente abre. Então, essa atenção plena tem as suas três características. O que nós resumimos de três formas. Intencional, no presente, sem julgamento. Então, tem intenção, tem que ter uma postura em intenção. Interessante, porque assim, acho que principalmente essa característica do presente, né? E aí a gente pode até pensar em já fazer um gancho, talvez, com alguns transtornos aí. Assim, quando você fala que, na verdade, você me corrigiu, falou que é o contrário, você expande. Mas você expande com algumas restrições, né? Você não expande, por exemplo, você expande a sua atenção, mas ela é focada no presente. Por que eu estou te falando isso? Tá? Porque assim, vou pegar dois exemplos aqui. Vou trazer um pouco aqui para a área da saúde mental. Primeiro que a ansiedade, de um modo geral, ela tem uma conotação mais do futuro, né? Embora tem outras características, mas é aquela tensão, aquela expectativa apreensiva com amanhã, com o que vai acontecer no mês que vem, nessa época de pandemia que você falou quando a gente começou aqui, será que eu vou ficar desempregado? Será que eu vou adoecer? Será que um parente meu vai morrer? Então a gente tem muito essa conotação de futuro. E no próprio transtorno depressivo também, a gente tem uma alteração da atenção. É interessante que quando você pega lá, por exemplo, os critérios diagnósticos da depressão, você vê lá um prejuízo cognitivo, um prejuízo na atenção, um prejuízo na concentração. Isso faz com que, num primeiro momento, você comece a pensar que o paciente deprimido, a atenção dele está dispersa, sendo que, na verdade, ela não está. Ele está hipertenaz. A atenção de um paciente deprimido, ela tá muito pelo contrário, ela está muito focada, mas ela está focada em desgraça. Ela está focada no sofrimento dele. E isso, para o externo, dá a impressão de quê? Dá a impressão que o paciente está desatento. Tanto que uma depressão, por exemplo, uma depressão em idoso, 70, 65 anos para frente aí, ou às vezes até menos, muitas vezes é confundido com demência. Porque o idoso ele fica assim, totalmente apático, perdido, não sabe onde está, não sabe o nome, não sabe onde pôr chave, não sabe de nada. Mas, na verdade, ele não está com déficit atencional. Acaba estando, mas é um déficit atencional para o meio. Que a gente fala que ele está ensimesmado nele mesmo. Ele foca a atenção dentro dele, mas ele foca nas coisas ruins. E aí, fazendo um gancho com a meditação aqui, talvez a meditação seria isso, seria você focar, não só em você, né? Você acabou de falar aí, focar em você, mas em focar também no meio, uma espécie, não sei se é simbiose, poderia falar, mas uma espécie de junção entre o externo e o interno, mas com esses três elementos aí que você falou. E dentre esses três elementos, o que mais me chamou a atenção, assim, o que eu achei mais interessante, aí eu não sei se vocês dão um peso maior para um ou para outro, mas assim, para mim, como leigo na área da meditação, o peso que eu, pelo menos no primeiro momento, dei maior
foi para essa questão do tempo, né? Olha, nós vamos meditar aqui, nós vamos focar nossa atenção, mas nós vamos focar nossa atenção no agora, né? E o agora, o que é o agora? O agora é o agora, né? Não é daqui a uma hora, né? Não é no agora no dia, mas é no agora mesmo. Ou seja, daqui a 10 segundos já não é o agora mais. Né? Seria mais ou menos isso? Pois é, olha só que legal, né? Você descreveu o que nós chamamos de deslocamento mental temporal. A ansiedade tende a projetar a pessoa para o futuro, então ela se desloca do presente para o futuro, e a depressão, a ruminação nas coisas negativas, é o deslocamento para o passado. Geralmente a pessoa fica focada, como você bem descreveu, com atenção naquilo que deu errado, naquilo que não funcionou, em algo do passado. Mas nos dois casos, o fenômeno é o mesmo, que é o deslocamento temporal do presente. Então a chave da meditação, do treinamento do budismo, do autoconhecimento, é fazer o indivíduo retornar tanto com a sua cognição, ou seja, com a sua capacidade de entendimento e compreensão, quanto com a sua capacidade de percepção de si, que é sensorial para o momento presente. Perfeito. Quando a gente começa esse treinamento, nós utilizamos, como eu te falei, a atenção plena, a concentração, e os dois aonde? Na técnica de meditação. Então a meditação é o cultivo desse estado de presença baseado na atenção plena e na concentração correta. Quando esse processo começa, claro que no começo, assim, a pessoa vai testemunhar muito pensamento ruminante, ela vai testemunhar e tendência ao futuro ou tendência ao passado, ansiedade e depressão, ela vai começar a se ver, a se flagrar. Mas esse é o primeiro passo para consertar, digamos assim, o deslocamento temporal, para fazer o sincronismo entre o ser e a existência do ser. Né? Então, a gente sofre hoje de um mal coletivo, de um assincronismo. As pessoas Perfeito. corpo colocado no lugar, numa situação, mas a mente não está sincronizada com aquela realidade. Isso é geral. Por que está assim? Com tanta explicação. Excesso de informação, é muita tela, é uma sociedade baseada nas promessas futuras, né? Na busca da satisfação e da felicidade o tempo todo. Tudo isso é combustível para a mente se deslocar. Agora, o retorno ao presente é a grande arte meditativa. Que bacana. Olha só, e eu sou obrigado agora a falar aqui da Neuza Figueiredo, que ela é uma paciente minha. Ela é um fenômeno. Assim, ela realmente é muito ansiosa. E assim, essa questão, pelo que eu estou entendendo, né, da meditação, assim, o foco principal, embora você falou 3 características aí, é fazer um ajuste na questão temporal. Porque quando você fala aí dessa questão de a nossa sociedade está assim, está assado, a gente é o presente, né? Quando a gente começou essa live, não existe mais. Acabou. Né? Então a gente é o presente, não existe o passado. Claro, estou falando de uma forma arbitrária, assim. Claro que a gente tem sim que preocupar com o futuro, tem que preocupar com as coisas e tal. Mas assim, quando a gente realmente tem essa deslocação de uma forma patológica, a pessoa não vive mais, ela deixou de ver o presente. Ou ela está presa no passado, ou ela está presa no futuro. E a meditação, eu poderia dizer que é um ajuste disso daí, então, né? É eu pegar aquela pessoa que está muito centrada no futuro e trazer ela mais para o presente. Pegar aquela pessoa que está muito centrada no passado e trazer ela para o presente. Eu poderia resumir de uma forma grosseira assim? Poderia resumir assim, acrescentando o seguinte: como é que você faz isso? Ah, tá. Inclusive perguntaram isso daí. Porque uma coisa é a teoria. Como é que na prática a gente faz isso? Muito difícil. Mas então, vamos lá. Bruno, mas a gente usa a coisa mais básica
que todo mundo sabe fazer e faz desde que nasceu, que se chama respiração. Qual é a única coisa inadiável, improrrogável, que não pode acontecer nem no instante futuro e nem no passado? É a respiração que acontece agora. Essa respiração, essa inspiração e essa expiração, ela só pode acontecer em um lugar do tempo e do espaço. No aqui e no agora. Então eu fico assim, até arrepio quando eu penso na genialidade do Buda há 2.600 anos atrás, quando percebeu esse método de colocar a coluna reta, porque se você dobrar o seu tronco, você impede a musculatura baixa do abdômen de ajudar na respiração, e aí a sua respiração vai ficar muito curta, e uma respiração muito curta provavelmente vai fazer você ter sensações de ansiedade ou de depressão. Então, quando você endireita o seu corpo e começa a respirar de uma forma profunda, você começa naturalmente a sincronizar a sua essência com a sua experiência. Então nós usamos a respiração como âncora principal. Aí, assim, resumindo dessa forma, a meditação é a arte de retorno ao instante presente, usando como âncora a nossa respiração, que é a única coisa improrrogável desse instante presente. Você não tem como respirar amanhã ou ontem. Não tem jeito, né? Mas aí, através da respiração, a gente consegue trazer isso aí para focar mais no presente, né? Aí um detalhe. A meditação, Bruno, não é uma atividade intelectual. Ela não é mental. O sujeito, o praticante, ele não vai conseguir esse estado se ele usar o pensamento para tentar meditar. Do tipo, tem muitas pessoas que falam assim, Gustavo, eu não consigo meditar porque eu não consigo não pensar em nada. Aí eu respondo assim, mas quem te falou que meditação é não pensar em nada? O pensamento é uma ocorrência natural da mente. Ele vai brotar. Ele vai brotar, ele vai durar um tempo e ele vai desaparecer. Isso se chama impermanência. E a contemplação da impermanência é um dos apoios da meditação, inclusive. Então a meditação não é uma atividade mental. A meditação não é uma atividade intelectual. Como é que nós conseguimos essa sincronia? Por meio da experiência visceral da respiração. Eu sei que para quem nunca praticou isso, pode parecer abstrato demais, pode parecer distante demais. Mas se, por exemplo, eu até convido todos os que estão assistindo, a nesse momento, você colocar a sua coluna reta, onde quer que você esteja, senta com a coluna reta e respira usando a barriga. Então, quando você inspira, a barriga estufa um pouquinho, expande. E quando você expira, o abdômen contrai. Se você utilizar essa respiração por um minutinho, você vai perceber que algo muda. Que o seu estado de atenção muda. Que o seu estado de presença muda. E isso é pré-verbal. Não é porque você comandou na cabeça. Não é porque você pediu mais atenção na cabeça. Não. É pré-verbal. Você colocou o seu corpo numa postura que começa a disparar um mecanismo interno de calma. Por quê? Porque ele vai acalmar o nosso sistema nervoso límbico. Olha que legal. O sistema nervoso límbico autônomo está condicionado ancestralmente com apego e aversão, dor, prazer, luta, fuga. Ele é acalmado com essa respiração. Porque é a respiração do sono profundo. Então, quando você induz o seu corpo a uma condição similar à do sono profundo, o sistema nervoso límbico entende que está tudo bem. Você está dormindo. E o mecanismo, o gatilho de disparo da ansiedade tende a ser desarmado. Então, assim, a respiração
é o grande pivô da meditação, e não o pensamento da meditação. Por isso, se as pessoas que estão começando agora, quando vão meditar, têm dificuldade, gente, isso é normal. A dificuldade inicial, a percepção de muito pensamento, de fluxo de pensamento, isso é normal na prática. Mas isso vai passar. O que? O pensamento vai passar? Não. O seu incômodo com ele. O pensamento vai continuar a acontecer. O fluxo é igual uma cachoeira que joga água. Não para. Mas o seu incômodo, a sua identificação com o fluxo de pensamentos vai naturalmente se desfazendo. Sim. E eu acredito que principalmente essa parte física também, né? Porque a ansiedade ela tem um componente mental e o físico. Então talvez a mente ainda continue um pouco acelerada, mas aquela sintomatologia toda física que vem carregado na ansiedade, ela é aliviada com técnicas de respiração. E a meditação, você faz isso muitas vezes, pelo que você está falando aí, você faz dentro de um ambiente controlado e tal. Mas essas técnicas de respiração, elas podem ser usadas até, inclusive, em pacientes tendo uma crise, por exemplo, de transtorno de pânico, ou mesmo não chega a caracterizar um ataque de pânico, mas um paciente está tendo aquela sintomatologia todinha de ansiedade. Mesmo que ele não esteja dentro de um contexto da meditação, essas técnicas podem ser úteis para o paciente até abortar uma crise, muitas vezes, que é muito carregada. Você pega, por exemplo, o transtorno de pânico, é interessante, que se você ler o transtorno de pânico, eu não gosto muito de critério diagnóstico, não, porque isso é uma coisa muito arbitrária. Mas quando você lê lá, transtorno do pânico, né, o ataque do pânico, é basicamente, acho que são 12 ou 13 sintomas. 9 são físicos e 3 são mentais. Então, assim, a crise de ansiedade mesmo, ela é carregada de sintomas físicos, né? Lá vai falar que o pensamento está muito acelerado, o paciente pode ter despersonalização e desrealização. Despersonalização, quer não saber mais ou menos quem ele é, e desrealização, perder um pouco a noção de onde está, e acabou. O resto é físico. O resto é palpitação, taquicardia, dor no peito, enfim, vertigem, sudorese, tremor. Então, assim, realmente... Porque, na verdade, quando você fala aí dos ancestrais, aí, né, a ansiedade é um mecanismo de preparar o corpo para fuga. Então, você tem aquela descarga de neurotransmissores que deixa o sistema nervoso central em alerta. A crise de ansiedade, ela funciona como uma... Tá errado eu falar isso, mas só didaticamente. Ela funciona como uma droga estimulante. Ela estimula o sistema nervoso central. Quando você, sei lá, um indivíduo cheira uma cocaína, usa uma ritalina, cafeína, são drogas estimulantes, né? A crise de ansiedade tem esse efeito. Por isso que a gente até contraindica. O paciente que é muito ansioso, você fala assim, olha, não bebe muito café não. Ó, você vai tomar ritalina para fazer prova, você não deve tomar não, porque sua ansiedade vai piorar. Porque são drogas estimulantes. E a crise de ansiedade, ela tem esse papel de estimular. E a meditação, pelo que você está falando aí, principalmente com essa técnica de respiração, é desestimular esse excesso de estimulação. Então, a mente ela pode continuar acelerada, mas o corpo ele acalma. E aí, a gente quebra também aquele ciclo, né? Porque, olha, se a mente está acelerada, eu começo a ter muitos sintomas físicos, isso faz com que minha mente acelere mais. E aí fica aquele ciclo vicioso. Quando você quebra isso com essa técnica de respiração que você ensinou aí, eu achei muito bacana, porque você começa a enfraquecer toda essa rede aí de sintomas físicos e muitas vezes esses sintomas físicos que alimentam também os sintomas mentais. Porque é comum o paciente falar assim, olha, eu estou ansioso, ele começa a ter sintoma físico. Ele começa a pensar, eu estou infartando, eu vou morrer. Aí ele fica mais ansioso ainda. E aí o coração dele acelera mais ainda, ele começa a pensar que está infartando mais. E aí fica aquela bola de neve aí, né? Existe um ditado em japonês que é assim, Shinjin Ichi-Nyo, que significa corpo-mente, corpo-mente, hein? São uma unidade. Eles nem falam corpo e mente. Então, para a cultura oriental antiga, o corpo e a mente são duas faces da mesma moeda. Então, o que significa isso? Se você altera a sua postura física, a sua mente acompanha aquela alteração. E se você altera a sua mente, o corpo acompanha essa alteração. Um afeta o outro e vice-versa.
Na prática de meditação, a gente sabe, por experiência, que não adianta falar para a pessoa assim, ó, você está ansioso, fica calmo. Isso não vai adiantar. Esse comando mental não funciona. O que a gente faz? A gente põe na almofada de meditação, para ele meditar. E com a ajuda da postura corporal e da respiração, experimenta um estado desvinculado do condicionamento límbico. Perfeito. Eu ainda acrescentaria mais o que você falou aí, que o comando verbal ele não ajuda, né? A pessoa não é. Eu ainda diria mais, o comando verbal ele tende a piorar, né? Eu acho Fica que a pessoa... calmo. Fica tranquilo. Quando você fala para uma pessoa ficar calmo, aí que ela não fica mesmo, né? A gente tem o nosso córtex pré-frontal, eu costumo dizer assim, ele é meio que inimigo, né? Ele é inimigo do sistema límbico, ele é do contra. Os dois ali, eles não são muito amigos, não. Então, quando você dá um comando pro córtex, que é a parte consciente ali e tal, normalmente as emoções falam o contrário. Então, você chegar a pessoa e falar assim, olha, fica calmo, fica tranquilo, você precisa, ou no caso de uma depressão, você precisa se animar, sai dessa cama e tal, você tende a piorar. Uma pessoa que está numa crise de ansiedade, que ficar em cima dela, calma, fica calma, eu estou aqui do seu lado, né? Isso muitas vezes pode até piorar, que é isso que você está falando. Você falou que não, você falou aí que não responde ao comando, né? Eu acho que além de não responder, eu acho que piora. Quando você manda uma pessoa não fazer, isso eu vejo no dia a dia, quando você manda uma pessoa não fazer uma coisa, ela piora, tende a piorar. Isso é claro também, Bruno, aqueles exemplos assim, né? A pessoa decide uma coisa na cabeça, vou fazer um regime, vou começar amanhã a correr de manhã cedo. Ela decide na cabeça, neocórtex, né? Planejou, decidiu, raciocinou. Aí programou o relógio para despertar às 6 da manhã, logo que toca, ela apaga na soneca. Por quê? O límbico não foi convidado para a reunião. Ele decidiu. Então está desalinhado o límbico com o neocórtex. A meditação é também um alinhamento. Quando nós falamos em consciência e lucidez, na prática da meditação, nós estamos falando em alinhamento entre esse conteúdo pré-verbal, que está dentro de todo mundo, e aí nós temos a nossa história pessoal, temos a nossa história familiar, de passado, está tudo guardado. E a nossa área, digamos assim, planejante, que raciocina. Então, geralmente, o desalinhamento de um setor com o outro, e isso é muito comum, provoca também esse conflito interno, que vai desembocar na ansiedade, na depressão, no estresse, no burnout, etc. Sim. É esse desalinhamento que a meditação, pelo que você está falando, tende a fazer o alinhamento. E esse desalinhamento aí entre que eu acho que se a gente fosse traduzir para uma linguagem mais simples, a gente poderia até pegar a velha clássica aí que todo mundo fala, emoção e razão, né? Emoção e razão não combinam muito bem, assim. Não é que não combinam, mas assim, uma tende a contrariar a outra, sempre, né? A gente vê que isso sempre, uma tende a contrariar a outra. Então, quando você manda uma pessoa fazer alguma coisa, normalmente a parte emocional, a parte límbica ali, vai ao contrário. E pelo que você está falando, a meditação tende a... Assim, você me corrige, eu acho que conseguir 100% não consegue, mas pelo menos chegar mais próximo, né? Chegar aos dois... Um alinhamento mais confortável, uma comunicação mais clara. Não ser tão... A gente sabe que tem aspectos estruturais da pessoa que nunca vão mudar. Uma pessoa que tem um estrutural formado no sentido, a gente consegue fazer esse indivíduo a tomar consciência daquilo e lidar melhor com esse traço dele. Legal, você não vai ter que corrigir, que forçar, né? Porque corrigir, inclusive, pressupõe que você tem uma tabela de certo e errado. Isso não existe, né? A gente tem uma compreensão mais alargada. Mas uma coisa que eu sempre quis perguntar para um médico psiquiatra, né? Eu vou te perguntar agora. Como é que o Bruno, o médico Bruno, vê a meditação, né? Na psiquiatria? Como é que a psiquiatria enxerga a meditação, principalmente recentemente, né? Porque nos últimos 10 anos houve muitas pesquisas que mostraram, que revelaram a influência, a atuação e as consequências da meditação como uma prática, né?
Tanto é que houve uma inclusão no SUS, parece que em 2016, de técnicas assim, né? Depois teve sim. Teve uma coisa assim, eu acho que foi isso. Mas como é que você enxerga essa questão da meditação? Olha, eu acho que tudo que vem para somar, tá? Eu acho que assim, tanto a meditação, como a psicoterapia, como outras medidas alternativas, eu acho que é extremamente interessante, não só para os transtornos. Aqui a gente está conversando, né, Gustavo, sobre técnicas para a pessoa alinhar determinadas coisas que estão desajustadas, que eu acho que isso aí vale para todo mundo. A pessoa pode ter um transtorno ou não. Então, assim, tudo que vier para somar, eu acho extremamente interessante, independentemente da pessoa ter um transtorno ou não. Estou conversando com você aqui agora, já está me dando vontade de começar a praticar meditação. Então, assim, independentemente da pessoa ter um transtorno ou não, é bacana. Como que a pessoa vê uma atividade física? A pessoa não precisa ser obesa para fazer uma atividade física. Ela pode estar no MC normal dela ali, ela vai lá e pratica uma atividade física. Então, acho que a meditação ela tem um impacto extremamente positivo na ansiedade. O lado que eu acho um pouco perigoso, que não é o seu caso, tá? Eu conheço o seu trabalho, então, assim, não é o seu caso. Um lado que eu acho perigoso, às vezes, é que muita gente desconsidera também a parte biológica. Porque, por exemplo, a gente sabe que tem eixo, hipotálamo, hipofisado, isso aqui, que está desajustado. Inclusive, a parte de oxigenação, de CO2, gás carbônico, voltando aqui na questão respiratória, né? Tá vendo como que não foge da respiração? Tem estudos que mostram a concentração de CO2 que tá alterado num paciente muito ansioso, enfim. Então, a gente tem, sim, uma parte biológica mesmo que explica isso. Então, assim, de um modo geral, quando a gente está falando de transtorno mental, doença mental, a gente não tem uma causa única. Se você pegar uma pessoa, se você pegar um médico, um psiquiatra, que virar e falar assim, olha, o que funciona é só remédio, esse médico está errado. Se você pegar um psicólogo que fala o que funciona é só terapia, esse psicólogo está errado. Você pegar uma pessoa que pratica meditação e você fala, olha, para com tudo que o que funciona é só meditação, está errado. Os transtornos, de um modo geral, eles são multifatoriais. É uma série de fatores que está ouvindo. Então, normalmente você tem, os casos mais graves você tem uma desregulação mesmo, biológica, de neurotransmissor, não é nem falta. Fala muito em falta, mas isso as teorias monoamnéticas já ficaram para trás. É muito mais um desbalanço, um desequilíbrio. Você tem sim esse componente químico, muitas vezes você tem questões psicológicas, de pensamentos disfuncionais, sentimento de inferioridade que te gera ansiedade. Então, e muitas vezes você tem esse desarranjo aí que nós estamos conversando aqui na meditação. Então, eu acho que quando você junta várias visões que se complementam para somar, perfeito. Agora, quando uma pessoa ela começa a se achar o dono da verdade, olha, o que funciona é só psiquiatria, não acredita em meditação, não acredita em psicologia, aí você começa a ter problema. Então, assim, a minha visão, e eu acho que hoje em dia a visão da maioria dos psiquiatras, dos médicos e tudo, eu acho que é essa. Eu acho que a gente não tem uma explicação. A meditação sozinha, ela não explica isso tudo que acontece. Né? Não sei se você concorda comigo ou não. Mas, da mesma forma que a psicoterapia, a psicologia também não explica tudo que acontece. E a bioquímica também, a química cerebral, também não explica tudo que acontece. Então, assim, ou seja, a gente é limitado. Nós temos que entender que nós somos seres humanos, que quem é a gente para tentar entender uma verdade absoluta do que acontece dentro de um corpo da gente, muito menos dentro da nossa mente. Então, a gente tem... É muito profundo, muito complexo e com variáveis assim que às vezes você nem está vendo, né? Você nem está vendo. Né? Igual aqui a Carol liga. O todo é Deus. Claro, se a gente começar a querer achar que a gente é o dono da razão, a gente está brincando de ser Deus. E, pelo amor de Deus, né? Quem é a gente para achar que a gente... Olha, eu sou todo poderoso, eu vou resolver. Não vai resolver. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade para tudo que vai somar é bom. Religião, esses dias eu fiz uma publicação aí falando de um pastor que fala algumas coisas. Tal. Religião, por exemplo, é uma coisa extremamente bem-vinda. Não digo só a religião, a fé de um modo geral. O problema é que, às vezes, alguns líderes religiosos, eles começam a desconsiderar tudo e falam, larga tudo e vem aqui para a minha igreja que eu vou te curar. E aí, esse líder religioso é o primeiro a ligar na clínica te devolvendo o paciente. Ele fala, eu estou com um fiel aqui que piorou. Entende? Então, assim,
Isso que eu acho errado. Não que você vai falar que a religião não ajuda, que a meditação é ruim, que a psicoterapia é ruim, que o bom é só o remédio. Mas você tem que ter uma noção que você é limitado para entender toda a situação. Então, quanto mais pessoas chegarem para contribuir, para somar, a gente tendo a nossa consciência das nossas limitações, eu acho fantástico. Essa questão que você falou da respiração aí, isso é real. Isso é real. Você vê um paciente que está tendo, por exemplo, uma crise de pânico. Claro que se o paciente está nas fases iniciais de um transtorno, muitas vezes ele não conhece. Mas você vê um paciente que já tem transtorno de ansiedade de longa data, que já teve várias crises de pânico, ele já está treinado, ele não pode nunca ter feito meditação na vida. Mas às vezes ele começa a fazer algumas técnicas de respiração, ele já melhora. Entende? Então eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ter cabeça aberta e não fechar naquele mundinho nosso, como se a nossa verdade fosse a verdade absoluta. Porque quando você faz isso, além de você se prejudicar, porque você perde a oportunidade de aprender coisas novas e conhecer outras coisas, você acaba prejudicando o seu paciente, você acaba prejudicando aquela pessoa que você está assistindo. Você priva ela de outros tratamentos, enfim. Então essa que seria a minha visão. Não sei se eu fui claro, mas... É muito bom te ouvir, Bruno, porque isso reforça realmente a sensação que eu tenho tido, né? De que nos últimos anos, de que essa lucidez profissional médica, e ainda bem que nós estamos vivendo épocas assim, né? Vem aumentando. Eu fico muito feliz ao ouvir isso, porque de fato essa visão complementar, né, que enxerga o ser humano como com aspectos complementares, existe o traço bioquímico que é necessário de cuidar e tratar. Se há um desequilíbrio ali de relações de substâncias no corpo, isso tem que ser revisto, tem que ser visto. Existe o aspecto sutil, né, que a psicoterapia vai tratar, e existe também as questões que são milenares, né, as culturas milenares, que Sim. Eu acho bacana essa abordagem que reúne, né? Eu venho da academia científica, né? Eu fiz pesquisas na área da física durante uma década. E na minha época, estou falando de quê? De final dos anos 90, início dos anos 2000, né? A ciência ainda ficava com muita restrição quando o assunto era meditação. Eu já era um praticante de meditação e eu sentia isso, né? Mas graças ao movimento de Mindfulness principalmente, que trouxe a baila, trouxe ao palco a conversa, a discussão, com resultados acadêmicos também, né? de resultados positivos da prática de meditação, a partir desse diálogo, nos anos 2010, 2015, houve toda uma reconstrução da forma de encarar. E eu fico feliz, né, que hoje exista essa consciência. Não, tem. Essa consciência tem. Isso não é uma consciência minha, isso é uma consciência até geral. Mas, assim, só fazendo uma observação dentro do que eu te falei, por outro lado também eu percebo que às vezes vem muita gente por cima e começa a querer falar coisas também que não tem nada a ver, né? Isso a gente vê também, às vezes pessoas, às vezes até se aproveitando aí para ganhar dinheiro, enfim, que começa a fazer propostas aí, assim. Eu costumo dizer assim, igual que a gente fala de fake news, né? Aquela notícia, quando ela é muito alarmante, a gente começa a pensar em fake news. Mas a gente está conversando aqui agora, a gente desliga aqui para dizer, cura do coronavírus foi lançada. Nessa madrugada, o cientista descobriu a cura do coronavírus. Poxa, está suando que é fake news, né? E na nossa área, eu acho que na área de saúde, também é assim. A gente vê, às vezes, pessoas vendendo. Olha, eu vou vender aqui uma vitamina aqui que cura a ansiedade. Não vai curar a ansiedade, é uma vitamina. Né? Aquelas receitas prontas, assim, que a pessoa vai lá com 3 minutos, um problema que ela tem durante 30 anos, com 3 minutos ela vai resolver. O cara chega e fala assim, olha, acabe com essa ansiedade, pare com isso, eu vou te benzer aqui, daqui pra frente você não tem mais isso, você vai tomar o chá que eu tô te passando aqui, tal. Né? Então, assim, isso é complicado. Eu falo, eu tenho uma formação em dependência química também, né? E dependência química é uma área bem, bem complicada. Eu falo que, assim, quando eu estava lá nas minhas primeiras aulas, o professor de dependência química falou assim, se você não sabe, se você não tem nem noção do negócio, não mexe. Não mexe naquilo que você não tem noção. Porque aquele papo assim, olha, todo mundo pode ajudar e tal. Não é todo mundo pode ajudar. Muitas vezes, se você não sabe, você atrapalha. Né?
Então, assim, se você não sabe, fica olhando de longe ali e tal, que às vezes você pode acabar atrapalhando. E eu vejo muita gente, às vezes, querendo aproveitar de algumas situações para, infelizmente, comercializar algumas coisas e tal. Eu vejo, o próprio, por exemplo, uma coisa que está muito na moda para tratar a depressão e ansiedade, né, que está muito na moda, é o tal do triptofano, que é um aminoácido aí, que é o precursor da serotonina. Então, assim, a pessoa que fica vendendo triptofano por aí, ela parte do seguinte pressuposto, que ela deve ter lido uma teoria de 1980 que falava que era deficiência de serotonina que causa todos os transtornos, então, eu vou tomar triptofano, vai aumentar minha serotonina e eu vou sarar. E não vai, porque muitas vezes aquela pessoa que está tendo ela não tem um déficit de serotonina, muitas vezes ela tem uma desregulação. Regiões do cérebro onde tinha que ter serotonina não tem, e outras regiões onde não era para ter, está tendo em excesso. É um descompasso, não é a falta necessariamente. E muitas vezes, quando você associa um antidepressivo com triptofano, né, você pode, inclusive, ter um excesso de serotonina que pode causar uma síndrome serotoninérgica que pode levar até o óbito. Eu, graças a Deus, eu nunca peguei paciente grave ao ponto de óbito, não. Mas eu já peguei paciente assim, com síndrome serotoninérgicas mais leves por isso. O cara está tomando antidepressivo a vida inteira, vai lá e fala, toma esse aminoácido aqui, triptofano. Então ele já toma um antidepressivo que aumenta a concentração de serotonina, ele vai lá, reforça o triptofano, ou seja, vai aumentar mais serotonina ainda, e ele vai ter um excesso de serotonina que vai causar a síndrome serotoninérgica, que pode levar ao óbito. Então, essa ideia de ficar tomando tudo que é natural, eu vou tomar isso que é natural, tal coisa é natural. Então, toma picada de escorpião, toma picada de cobra, veneno de cobra pra você ver. Essas plantas venenosas aí, toma ela pra você ver se você vai morrer, não vai passar mal. Então, nem tudo que é natural, eu estou fazendo até um desabafo aqui, fugindo um pouquinho aqui. Nem tudo que é natural é o melhor. E a gente vê isso, é natural, então eu vou tomar, é natural, eu vou tomar. Tem medicamentos naturais que o pessoal toma para emagrecer, que é abortivo. Eu já vi gestante perdendo bebê porque está tomando folha de não sei o que aí, que é abortivo. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, e principalmente com receitas prontas de felicidade, de bem-estar, de alegria, que eu vou ser feliz, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser aquilo. Não vai. Eu chamo isso de prática miojo. O pessoal porque em 5 minutos você vai aprender a meditar, você vai reduzir a ansiedade, pô, nem miojo fica pronto em 5 minutos, mas tudo bem, né, pessoal? Bruno, eu vivi isso, sabe com o quê? Com a física quântica, cara. Que foi a minha área de atuação em pesquisa acadêmica. E o que eu vi acontecer com a física quântica foi exatamente essa vulgarização em nome de uma pseudociência. Tudo começou a ser quântico. O sono quântico, a terapia quântica, o sopro quântico, a sopa quântica, sei lá o que quântico. E aí eu comecei a perceber essa usurpação de uma área acadêmica por pessoas que muitas vezes nunca pegaram no livro de física quântica, nunca realizaram um cálculo sequer de física quântica, falando que é terapeuta quântico. Isso existe. Se você, assim, terapeuta quântico no Google, você vai aparecer lá a relação de pessoas. E eu fico assim, gente, não é possível. Então, essa foi a minha birra durante muitos anos também. E aí, você desabafou também, desabafei, tá tudo bem. Tá tudo certo. Porque o pessoal acha que, né? E assim, e às vezes eu vejo, e tem pessoas que. Aí eles pegam o paciente da gente, mexem em tudo, né? Manda tirar tudo, passa vitamina, passa. E aí quando o paciente piora, eles devolvem. Aí você tem que consertar. Eu vou falar a palavra que eu pensei que não. Aí você tem que consertar o trem que eles fizeram de errado lá. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de cuidado com isso, de achar que olha lá, a pessoa está falando que tomava triptofano. Eu não tô condenando o triptofano e tal. Se a causa pode tomar. Mas o que você não pode é sair tomando triptofano achando que triptofano vai resolver o negócio. Triptofano é um aminoácido precursor de serotonina. Às vezes você não está com déficit de serotonina. Então, enfim, o exemplo que eu dei aqui foi o triptofano, porque é uma coisa que está realmente na moda, mas tem diversos exemplos aí que eu acho que a gente pode falar. Agora sim, eu acho que já vai dar quase 1 hora, ô Gustavo. Nossa, já passou 1 hora. Acho que falta tipo uns 3, ou deve faltar no máximo uns 5 minutos. Então eu queria assim, que você convidasse todo mundo aí para te seguir, falar seu Instagram mais de uma vez.
tem gente perguntando, pedindo pra você falar a técnica de novo e tal. Lá no Instagram dele, eu acho que deve ter muitos vídeos sobre isso. E não sei se cortou, se está me ouvindo bem, mas eu acho que o pessoal está me ouvindo bem. Eu estou te ouvindo. Ah, voltou, agora voltou. Beleza. Tá. Então, assim, segue lá, ele vai passar o Instagram dele lá, vocês vão seguir lá o Instagram dele. Essa live, eu vou colocar ela no meu canal do YouTube. Lá no meu Instagram tem o link do YouTube, você pode acessar lá e me seguir no YouTube, que essa live vai estar lá. Hoje ou então amanhã eu já coloco ela lá. Vocês podem voltar lá que o Gustavo Monge já passou a técnica lá, vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem. E no Instagram dele também, que ele vai passar aqui agora, tem muita coisa legal lá. Eu sigo ele, gosto do Instagram dele, é uma pessoa iluminada. Então vai lá, Gustavo, fala aí suas considerações aí para a gente finalizar. Obrigado pelas suas palavras. Pessoal, o meu Instagram é Gustavo Mokusen, é meu nome, M-O-K-U-S-E-N. E lá vocês vão encontrar uma porção de dicas. Na minha bio tem um linkzinho lá, tem meditação semanal que eu faço online com o pessoal, tem grupo de estudos terças-feiras. E para quem quiser aprofundar, tem um curso lá disponível para a pessoa fazer, quiser praticar e conhecer do zero. Bom, agora eu queria também deixar uma última fala aqui, nesses tempos que estamos vivendo de pandemia, de quarentena, para as pessoas cuidarem da saúde mental. Então, assim, eu posso sugerir 3 coisas assim simples para conseguir isso. Primeira, atividade física. Cria um hábito de atividade física, isso vai ajudar muito esse período. Segundo, claro, façam meditação, façam a higiene da respiração para se colocarem no momento presente. E terceiro, para de ouvir essas notícias que são, às vezes, conflitantes, esse tanto de informação que está rolando. Ouve uma vez, depois não ouve mais, para de passar. Então, assim, vamos cuidar, pessoal, desse momento da nossa saúde mental. Isso é muito importante, acalmar, respirar na barriga e alcançar uma serenidade mental. Então, espero que vocês façam isso. Perfeito. Ó, o pessoal pediu aqui para colocar o seu link do Instagram aqui. Lá nos meus stories tem uma chamada do Gustavo para live. Vocês podem entrar lá nos meus stories que tem o link dele lá, tá? Vocês entram nas stories, vocês vão ver lá o link dele lá. Aí vocês conseguem seguir ele por lá. Tá bom, gente? Aí, Gustavo, então te agradecer. Vamos combinar mais vezes, porque realmente o tempo passou muito rápido. Eu nem vi que passou também. Legal, cara. Obrigado demais. Foi muito bom. Vamos fazer mais. Não, vamos fazer mais sim. Vamos combinar sim, tá? E aí eu devo colocar essa live hoje ou amanhã. Ah lá, eu já coloquei o seu Instagram lá. Eu devo colocar essa live hoje ou amanhã no YouTube. Tá bom? Legal, Bruno. Show de bola, hein? Valeu, viu? Fica com Deus, tá? Tudo de bom aí. Também. Vamos combinar mais. Tchau, Valeu. tchau. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais.